Pessoal, vamos para mais uma aula hoje sobre o emprego dos pronomes demonstrativos. Um assunto importantíssimo, tanto para você escrever bem, quanto para você interpretar melhor os textos, certo? Então, hoje nós vamos para essa aula tão importante e eu peço que você compartilhe, que você curta e que você se inscreva no nosso canal se você é inscrito. Bom, os pronomes demonstrativos. Nós já sabemos que os pronomes demonstrativos, eles podem situar as três pessoas do discurso no espaço, no tempo ou no contexto. As três pessoas do discurso são o eu, tu e ele, né? Como também pode ser nós, vós e eles, que é a pessoa que fala, quem se fala e a pessoa de quem se fala. Então, vejam bem, em relação aos pronomes demonstrativos, a primeira pessoa vai ser representada pelo este, estes, esta, estas e isto. A segunda pessoa vai ser pelo esse, esses, essa, essas e isso. E a terceira pessoa por aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo. Também são considerados pronomes demonstrativos os pronomes mesmo, mesma, mesmos, mesmas, próprio, própria, próprios e próprias, tal, tais, semelhante, semelhantes, ó e a, certo? Então, esses também são considerados pronomes demonstrativos. Bom, aqui são os pronomes demonstrativos este, estes, esta, estas e isto. Em relação ao espaço, esses pronomes demonstrativos, eles vão se referir a algo que está próximo ao emissor, em que o emissor pode usar o termo aqui, certo? Por exemplo, aqui, ó, esta é a minha família, esta é a minha esposa e estes os meus filhos. Por que que o emissor, ele pôde usar esta e estes? Porque a família dele, os filhos dele estão próximos a ele. Ele pode dizer, esta aqui é a minha família. Estes aqui são meus filhos. Então, como estão próximos a ele, ele pode usar o termo este. E ele é a pessoa que fala, ele é o emissor. O tempo tem que ser o tempo presente, certo? Tem que ser o momento em que a pessoa está. O ano em que a pessoa está, o mês, a semana em que ela se encontra. Então, durante este ano ficarei em casa. Por que que você pode dizer durante este ano ficarei em casa? Porque está falando de 2020, que é este ano da pandemia, que a pessoa tem que ficar em casa, né? Então, durante este ano ficarei em casa, é o tempo presente. E no texto ele refere-se a algo que será dito, algo que ainda vai ser dito, ou a última informação de 2 ou 3 elementos que já foi citada, né? A informação já foi citada, mas ela se refere a 2 ou 3 elementos. E o este vai retomar o último elemento dessa informação. Então, veja bem, quando eu digo este assunto de que política não se discute, faz parte da cultura do povo brasileiro. Por que foi usado este assunto? Porque ele se refere a algo que ainda vai ser dito, um assunto que ainda vai ser mencionado no texto, que é de que política não se discute. Então, este assunto se refere à situação de que política não se discute. Logo, ele é considerado um elemento de coesão catafórica, né? Por que que ele é um elemento catafórico? Porque ele se refere a algo que ainda vai ser dito, ok? Já aqui, ó, o delegado interrogou Pedro e Paulo. Este negou a versão, aquele confirmou. Aqui são 2 elementos que foram citados anteriormente, que foi Pedro e Paulo. O pronome este retoma o último elemento, a última informação, que no caso é Paulo. Então, quem negou a versão foi Paulo.
Aquele confirmou. O aquele retoma o primeiro nome citado, que é o mais distante. Então, quem confirmou a versão foi Pedro, certo? Então, no caso aqui, nós temos tanto o pronome aquele como o pronome este, os dois são elementos anafóricos, porque eles se referem a algo que já foi dito, que já foi citado. A coesão anafórica é aquela que retoma palavras. E a catafórica é aquela que antecipa, ela se refere a algo que ainda vai ser dito, que ainda vai ser citado. Então, esse aqui é catafórico, ele se refere o assunto que ele se refere é de que política não se discute. Então, ele se refere a algo que ainda vai ser dito. E os pronomes este e aquele se referem a algo que já foi dito, ok? Bom, agora os pronomes esse, essa e isso. Esses pronomes, em relação ao espaço, eles se referem a algo que está próximo ao receptor e que a pessoa pode dizer aí. Então, veja, este livro é meu. Esse livro deve ser encapado. Observem que o aluno fala este livro, porque o livro está com ele. E na situação, ele está sendo o emissor. Então, ele pode dizer este livro aqui. Né? Ele pode dizer este livro aqui é meu. Aí a professora diz, esse livro deve ser encapado. Ela agora passou a ser o emissor. E o menino, o receptor. Então, ela fala esse porque o livro agora está com o receptor. E ela pode dizer, esse livro aí deve ser encapado, certo? Então, o esse é quando você pode dizer aí, porque ele está perto do receptor. E este, você pode dizer aqui, porque ele está perto do emissor. Já nessa outra situação, o menino diz, aquela janela está quebrada. Ele fala aquela porque o elemento a que ele se refere está distante tanto do emissor quanto do receptor. Isso aí nós vamos ver melhor no próximo slide, tá bom? E no tempo, esses pronomes se referem a passado e futuro próximos. Então, nesse fim de ano, fui agramado. Observe que eu disse fui, porque é passado. Se refere ao fim de ano, ao final do ano que passou, que é o final do ano de 2019, porque é um passado próximo. Então, vai ser o passado mais próximo, que foi 2019, certo? E se eu dissesse, nesse fim de ano, não irei a lugar nenhum, que vai ser o próximo fim de ano, que é um futuro próximo. Agora, no texto, ele se refere a algo que já foi dito. Ele vai ser sempre um elemento de coesão anafórica, porque ele sempre vai se referir a algo que já foi dito, certo? Então, com o aumento descontrolado dos gases de efeito estufa na atmosfera, essa camada está ficando mais grossa e, por consequência, armazena mais calor. Esse aquecimento, somado a outros fatores naturais, altera o clima do planeta. Observe que aqui o pronome essa, ele se refere à atmosfera. Essa camada está ficando mais grossa. Que camada é essa? A camada da atmosfera. Então, eu usei o pronome essa porque ele está se referindo a algo que já foi citado e que não faz parte de uma sequência de dois elementos, certo? Porque se fossem dois elementos citados e eu quisesse retomar só um deles, aí você usaria aquilo que eu já falei nos slides anteriores, do este e do aquele. Mas quando você cita um elemento sem querer diferenciar um do outro, você sempre vai retomar através desses pronomes, esse, essa, esses e essas. E depois ele diz, esse aquecimento somado a outros fatores naturais. Que aquecimento é esse? É do armazenamento de mais calor, né? Por causa do aumento descontrolado dos gases de efeito estufa. Então, ele está se referindo ao armazenamento de mais calor. Esse aquecimento, somado a outros fatores naturais, altera o clima do planeta. Então, esses pronomes vão retomar sempre palavras. Logo, eles vão ser elementos anafóricos, elementos de coesão anafórica. Eles retomam palavras que já foram ditas,
sem que elas venham em uma sequência para você diferenciar uma da outra, ok? Bom, aqui nós já temos os pronomes aquele, aquela e aquilo. No espaço, eles se referem a algo distante do emissor e do receptor, que pode ser dito ali. Então, vejam aqui, ó, nessa charge. Quanto é que custa andar naquele Jeep? É que queremos andar tranquilos no Rio de Janeiro sem o perigo de assalto. Aí veja bem, por que ele usou naquele? Naquele, vocês sabem que é a contração em o pronome aquele. Ele usou naquele porque o Jeep a que ele se refere está longe tanto do emissor, que são os turistas, quanto do receptor, que é o policial. Então, como ele está distante dos dois, ele vai dizer aquele. O tempo vai ser passado distante, como aqui, ó. Meu avô nasceu na década de 1930. Naquela época, podia-se caminhar à noite em segurança. Faltou colocar vírgula aqui, naquela época. Então, naquela época, podia-se caminhar à noite em segurança. Observe que foi usado naquela época porque se refere à década de 30, né? E a década de 30 é um passado muito distante. Então, toda vida que o pronome demonstrativo se referir a um passado distante, você vai usar aquele, aquela e aquilo. E no texto, refere-se à primeira informação de dois ou mais elementos que já foi citada. Então, uma informação que já foi citada. E ele vai se referir ao primeiro elemento dessa informação que já foi citada. Então, observe. Romance e suspense são gêneros que me agradam. Este me deixa ansioso, aquele sensível. Então, observe que ele usou dois elementos, romance e suspense. Então, eu quero retomar o último elemento. O último elemento foi suspense. Então, é o mais próximo. Logo, eu vou usar este. Então, o que me deixa ansioso é aquele sensível. Aquele foi o primeiro elemento citado, que foi o romance. Então, ele é o mais distante. Então, o romance é o que me deixa sensível. E o suspense me deixa ansioso. Então, esse conhecimento me ajuda a interpretar, a compreender melhor o texto. E eles são elementos de coesão anafórica, certo? Então, coesão anafórica, porque se refere a algo que já foi dito, ele retoma nomes, ok? Se eu quisesse retomar os dois, eu diria esses, né? Esses gêneros textuais me deixam sensível, por exemplo. Então, nesse caso, eu iria pegar, como eu iria querer me referir aos dois ao mesmo tempo, eu usaria esses. Mas como eu quero retomar um de cada vez, aí o último é este e o primeiro, que é o mais distante, é aquele. Certo? Bom, e os últimos, os outros pronomes demonstrativos são mesma e mesmo, né? E suas variações, próprio e suas variações, o o e o a, tal e tais, semelhante e semelhantes. A palavra mesmo, ela vai ter valor de pronome demonstrativo quando ela tiver o mesmo sentido que próprio. É quando você diz a garota mesma resolveu o problema da família. A própria garota resolveu o problema da família. Ele varia em gênero e número. Aqui ele mostra, ele demonstra, ele aponta, né? As próprias crianças vestiram suas roupas. Eu posso dizer, as crianças mesmas vestiram suas roupas, né? Então, vai ser pronome demonstrativo. Não fiz o que você queria. Observe que aqui o o pode ser trocado por aquilo. Eu posso dizer, não fiz aquilo que você queria, certo? Então, ele tem valor de pronome demonstrativo. A mesma coisa é o a, né? Se você disser, você fez muitas questões e eu acertei a que você mais teve dificuldade. Então, eu acertei aquela que você mais teve dificuldade. Então, o o e o a, eles vão ser pronomes demonstrativos quando eles podem ser trocados por aquilo, aquele e o a por aquela. Então, explique como tal pessoa foi tão ignorante conosco.
Aqui no caso, a palavra tal pode ser trocada por essa, né? Ou então por aquela. Eu posso dizer, explique como essa pessoa foi tão ignorante conosco. Então, ela vai ter valor de pronome demonstrativo. E não compre semelhante livro, a mesma coisa. Eu posso dizer, não compre esse livro, não compre aquele livro, né? Semelhante atitude não deve ser tomada por ninguém. Então, tal atitude, essa atitude, aquela atitude, então eles vão ter valor de pronomes demonstrativos, certo? Então, por hoje é só. Nós estamos encerrando aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau, minha gente!